Olá, meninas e meninos, voltei. Estamos em 2024, mês de fevereiro, e vamos voltar nossas aulas, presenciais e por vídeo, tá bom? Hoje, qual o tema que eu escolhi? Eu escolhi um tema sobre o carnaval. Nós acabamos de passar pelo carnaval. Então eu vou falar sobre a origem do carnaval, como é que o carnaval chegou no Brasil, como é que o carnaval se disseminou pelo mundo, né? Eu acho interessante, vamos ver se vocês gostam. Olha só. Segundo os historiadores, o carnaval no Brasil chegou pelos portugueses, logicamente, na época da colonização, século XVI até o século XVII, mas a primeira prática desse carnaval tinha o nome de intrudo. Intrudo, vou explicar a origem dessa palavra. O que é intrudo? Uma brincadeira que se fixou primeiro no Rio de Janeiro, realizada antes da quaresma. Quaresma. Carnaval é antes da quaresma, tá? Bom, primeiro vamos ver o que é quaresma. Em latim, quaresma significa 40 dias, quadragésima. É o período de 40 dias que antecede a Páscoa cristã. Mas por que 40 dias? Bom, nesses 40 dias, quem é assim, tem muita fé, é muito religioso, faz penitência, faz jejuns. Então, são os 40 dias que antecedem a Páscoa, tá? A Paixão de Cristo. Mas por que 40? O número 40 se remete a numerosos episódios bíblicos. Olha só, vou citar 4 só, hein? Os 40 dias e 40 noites do dilúvio que exterminou a vida na face da terra. Lembra da Arca de Noé? 40 dias e 40 noites, chuva, 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 e acabou a vida na face da terra. Tá. 40. Outros 40. Os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai. Quando Moisés tirou os judeus lá do Egito, e levou-os de novo para Canaã, a terra prometida, ele subiu no Monte Sinai, porque viu aquela bagunça entre os crentes, entre os judeus. Então ele subiu no Monte Sinai e trouxe de lá, para seu povo, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele ficou, segundo a Bíblia, 40 dias lá no Monte Sinai. Outro episódio que reporta o 40. Os 40 anos que esse povo judeu vagou pelo deserto após a saída do Egito, da escravidão, até a entrada na terra prometida, Canaã. Então demorou 40 anos. O Moisés nem chegou vivo lá, Foi Josué que chegou lá com o resto dos judeus, lá em Canaã. E para finalizar, outro acontecimento que reporta o 40. Os 40 dias que Jesus ficou no deserto depois de receber seu batismo, antes de começar a sua vida pública. Então, por isso que é 40, quaresma, e daí quaresma, quadragésima, tá? Bom. Mas voltando ao intrudo, eu falei que os portugueses trouxeram o intrudo, Primeira prática de carnaval, aqui no Brasil. A palavra intrudo vem de introitos. O que quer dizer isso? Entrada na quaresma, Bom, foi uma herança do intrudo português e das mascaradas italianas, e só mais tarde é que foram acrescentados elementos africanos. Acredita-se que o intrudo foi trazido pelos portugueses da Índia. E o que comemoravam no intrudo? Como é que era o carnaval, esse primeiro carnaval no Brasil? Eles saíam em grupos nas ruas e jogavam nas pessoas ovos, bolas de água cheias de água, lama e até urina, sujando ruas e pessoas. Era uma prática assim. A elite carioca repudiou, logicamente, essa prática, definindo-a como jogo bárbaro, pernicioso e imbecil. Uma prática violenta e ofensiva, por isso muito condenada. Por isso que em 1841, lembrem que em 1840, teve a maioridade de Dom Pedro II, lembram? Em 1841, o intrudo foi proibido nas ruas do Rio de Janeiro, apesar de continuar de modo escondido, camuflado, até meados do século XX. Bom, agora eu vou
falar do carnaval, realmente carnaval, palavra que vem também do latim, que significa carne levare. Carnaval, carne levare, isto é, afastar-se da carne, levar a carne, afastar-se da carne. Bom, segundo pesquisadores, o carnaval existe há mais de 3.000 anos, sendo a festa profana mais antiga. Tem muitas raízes, historiadores que vão buscar a origem do carnaval. E muitas raízes do carnaval se encontram nas celebrações greco-romanas conhecidas como bacanais. Já cansei de falar desses bacanais. Festa dedicada ao deus do vinho Baco, em Roma. Na Grécia tinha o nome de Dionísio. E essas festas regadas a orgias e bebedeira eram chamadas dionisíacas. Bom, eu já falei bastante dessas festas, tá? Marcadas pela embriaguez, cantos, entrega aos prazeres da carne. Por isso daí vem bacanal. Bacanal está até hoje no nosso dicionário. Se vocês forem olhar, como é que está no nosso dicionário? Bacanal, festa licenciosa, orgia, tá? Bom, nesse carnaval se usavam fantasias, tá? E essas fantasias têm origem já na antiguidade, onde eram usadas em celebrações já na Grécia Antiga, onde se fazia uso dessa prática. E na Idade Média e Moderna, as fantasias eram comuns também no carnaval, apesar da Igreja Católica tentar reprimir esse costume dessas fantasias. E as máscaras também têm origem bem antiga. Na Grécia e Roma Antiga eram usadas para caracterizar os personagens dos teatros, lembram? Comédia, tragédia. Então, os personagens do teatro grego usavam máscaras já naquela antiga, bem antes da antiguidade. As máscaras também estavam ligadas a rituais religiosos das tribos, principalmente africanas. As máscaras também tinham o objetivo de assustar os inimigos como símbolo de força. No Egito, eram também usadas em funerais, como as máscaras dos faraós, que acreditavam que estavam relacionadas a um poder mágico. Então, as máscaras já são bem antigas. Bom, mas já que falei, né, das máscaras, eu não posso deixar de falar das máscaras do Carnaval de Veneza. Carnaval de Veneza, essa belíssima cidade italiana. Veneza é a capital da região de Vêneto, ao norte da Itália. É formada por mais de 100 pequenas ilhas numa lagoa do mar Adriático. Sua praça principal chama-se Piazza San Marco, onde fica a Basílica de São Marcos, coberta de mosaicos bizantinos belíssima. É tão bela, né? E seu campanário também, pode-se até ver de lá, pode-se ver os telhados vermelhos da cidade. Mas, como eu falei de Veneza, eu vou falar do famoso Carnaval de Veneza até hoje. Tem gente que vai lá só para comemorar, só para viver o Carnaval de Veneza, que é o mais famoso do mundo, tá? Esse Carnaval de Veneza foi instituído em 1904, mas só em 1926 é que o Senado veneziano formalizou esse carnaval com um decreto, tá? Bom, nessas festas, as mulheres usavam a moreta. O que é moreta? Uma máscara de veludo que era encaixada no rosto, no seu rosto, por meio de um botão que ficava dentro da boca das mulheres, o que as impedia de falar. Então, as mulheres desse Carnaval de Veneza começaram com essas máscaras, eram chamadas moretas, tá? Quem fazia essas moretas, essas máscaras, eram chamados mascareri, os artesãos que produziam máscaras e fantasias para os foliões de Veneza, tá? Bom, coitada das mulheres, ficavam lá com aquelas máscaras de veludo, né, preto, mas não falavam, então ficavam mudas. Depois de um tempo, as máscaras começaram a ser proibidas, principalmente durante a noite. Também foram proibidas nos lugares sagrados e nas casas de jogos. Só que no teatro eram obrigatórias, porque havia muitos assaltos, eram todos não identificados com essas máscaras.
Os venezianos, que eram por natureza contidos, nesse carnaval se libertavam totalmente. Então as festas eram uma libertinagem também. Nessas festas, nesses primeiros carnavais lá de Veneza, né, havia também brincadeiras que não agradavam a todos, não, mas eram muito comuns. E era principalmente o temido matatino. O que era matatino? Que ocorria nos carnavais de Veneza antigos. Eles, com um estilingue, jogavam ovos nas damas venezianas. Mas, por sorte, esses ovos eram antes esvaziados e preenchidos com águas de rosas, tá? Então, elas ficavam todas perfumadas. Havia também nessas festas desafios entre moradores de bairros diferentes, o que alterava muitos ânimos devido aos combates entre eles, tá? Era assim um espetáculo muito violento, tá? Lá naquela época. Bom, nos anos de 1700, são considerados os anos de ouro do carnaval veneziano. Nos palácios dos nobres aconteciam luxuosos bailes, todos usando máscaras, onde era comum o jogo de sedução com as damas. Mas, em 1797, com a chegada de Napoleão Bonaparte e a queda da República de Veneza, houve uma grande transformação no Carnaval de Veneza. Napoleão decretou seu fim, proibindo as máscaras devido ao anonimato que proporcionavam. Eram só permitidas essas máscaras em casas privadas, festas particulares, tá? Bom, para terminar, o Carnaval de Veneza só voltou, quer dizer, Napoleão proibiu. Ela só voltou quase 2 séculos depois. Aí, quando os artesãos voltaram a produzir luxuosas fantasias, máscaras riquíssimas, onde as pessoas passam a comemorar o Carnaval novamente na Praça São Marcos. Hoje está cheio de tendas lá vendendo lindas e lindas máscaras. Não há ninguém que vá a Veneza sem comprar uma máscara do Carnaval veneziano. Hoje o Carnaval de Veneza atrai foliões no mundo inteiro e a cada ano é escolhido um tema. Nos últimos anos foram contemplados diferentes ofícios da Idade Média, o artesanato como uma valorização do passado veneziano. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o carnaval, né? A história do carnaval do Brasil é diferente, vocês sabem, tem desfile de escolas de samba, concursos, etc. Cada país tem o seu carnaval, mas eu não pude deixar de falar do Carnaval de Veneza. Beijos!